quer da vida? Uma perguntinha. Está disposto a tudo pelo seu propósito? Não sabe o que é um propósito? Não tem um, ou não tem certeza se faria de tudo por ele? Assiste esse vídeo até o final que eu posso te ajudar. Olá, criaturinhas de mente fértil, seja bem-vindo ao Lição Nerd. Aqui você aprende lições valiosas para sua vida através das histórias que você já ama. A lição de hoje é sobre se dedicar a um propósito e eu já falei no vídeo sobre desistir jamais, link aqui no card, onde eu falo da história do Naruto e como a gente aprender a conquistar e alcançar os nossos sonhos. Só que muito além de alcançar esses sonhos, a gente precisa aprender a ficar firme no nosso propósito, mesmo depois da dificuldade. A gente precisa aprender a se dedicar. Lá no meu blog, eu coloquei um texto com base também na história do Naruto, ensinando passo a passo bem detalhado de como você conseguir alcançar os seus objetivos. O link vai estar aqui na descrição. Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan é um anime, mangá forte, que em nenhum momento promete um final feliz. Quem acompanha o mangá sabe bem do que eu tô falando, mas fica tranquilo que assim como todos os outros vídeos, esse aqui também não vai ter spoiler. Eren, que é o protagonista desse anime, é o típico menino de anime shounen que tem lá o seu propósito maior, mas o propósito dele é um pouco diferente, até porque não estamos falando de um anime tipo shounen. Ele queria vingança, ele queria matar, ele quer matar todos os seus inimigos, que são nada mais, nada menos do que criaturas bestiais, titãs, que são criaturas humanoides, bizarras, cujo único propósito de vida, a única razão de viver é comer humanos. E eles fazem isso sem dó nem piedade. Para derrotar essas criaturas, Eren se alista na tropa de exploração, que vamos dizer que dentro da muralha onde eles vivem é tipo a tropa de elite, que tem lá a função de batalhar diretamente com essas criaturas. E também são os únicos que têm passe livre para sair das muralhas. E atenção que Eren e seus amigos enfrentaram dentro do treinamento militar até ingressar na tropa de exploração foi muito intensa, mas nada se comparou ao depois que eles entraram. A tensão foi tão grande, o impacto foi tão forte que alguns desejaram até a própria morte. Forte, não é mesmo? Só que isso acontece na realidade, tem muita gente, e às vezes até eu e você mesmo já tivemos esse momento, eu já tive esse momento, da gente querer muito uma coisa, muito, só que depois de conseguir essa coisa, a gente vê que as consequências de ter aquilo, ou algumas situações que aquilo acarreta, não são lá tão agradáveis quanto a gente pensava e a gente pula fora, ou seja, a gente não fica firme no nosso propósito, e isso até faz a gente desistir dos nossos sonhos. Lembrando aqui rapidamente, uma vez eu queria muito passar por um colégio longe da minha casa. Queria. Consegui passar, só que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, pegar 2 ônibus, 1h30 de viagem até chegar nessa escola. E lá tinha cursos de teatro, que era tudo que eu queria fazer. Mas esse caminho, acordar cedo, estava me fazendo tão mal e foi um estresse tão grande que eu pedi pra sair da escola e voltar pra minha escola, que era do lado da minha casa. Eu pedi pra sair, não aguentei a pressão. E tá tudo bem, se eu não tivesse voltado, eu não teria feito novos amigos, eu não teria tido outras ideias, eu encontrei novos meios de realizar lá o objetivo que eu queria, e tá tudo bem. Sendo que o problema é, se eu não estava tão firme, se o meu propósito principal não era sair da escola, fato que eu desisti na primeira dificuldade que eu encontrei. E eu vou te explicar por que isso acontece, porque achar o propósito é tão importante. Mas antes, presta atenção aqui. Nesse anime existe um titã chamado Titã Bestial. Então, não seja uma besta igual esse titã e deixe logo seu like e se inscreva nesse canal para me ajudar a levar essa lição de vida para outros adolescentes por aí. Se inscreve logo nesse canal. Se você já assistiu o anime ou acompanha o mangá, sabe que até mesmo o Eren estava super empolgado para matar titãs. Ah, matar titã, titã bom é titã morto. Entretanto, quando eles tiveram a primeira experiência em, de fato, enfrentar um titã ali frente a frente, cara a cara, que não era treinamento, era tipo valendo, o titã ali querendo te matar e você tendo que matar ele, só a Mikasa ficou firme até o final, porque os outros amarelaram feio. Depois desse primeiro episódio traumático, muitos desistiram. Na verdade, a maioria morreu mesmo. Só que, mesmo os sobreviventes, várias pessoas preferiram pedir para sair da tropa de exploração e até ser expulso da ordem militar do que continuar.
Só permaneceu aqueles que realmente tinham um propósito. Temos exemplo como o Eren, que é o protagonista, tinha o propósito de matar titãs e não ia morrer enquanto todos eles não tivessem sido exterminados da face da Terra. É um propósito vingativo, mas ainda assim é um propósito. A Mikasa tinha um propósito de proteger o Eren, custe o que custar, porque ele protegeu ela, salvou a vida dela uma vez, e também porque ele é o crush dela, a gente sabe disso. O Armin quer que a humanidade seja livre, e fora também que ele tem uma curiosidade muito forte de saber o que tem além das muralhas. O Jean, da mesma forma, também quer a humanidade livre. A Sasha só estava ali por causa da comida mesmo. Sacanagem. Mas enfim, ainda também tinham outras pessoas que permaneceram na equipe depois desses episódios traumáticos iniciais, que continuaram porque tinham um propósito maior. Se é que você que já assistiu me entende. Se a sua vontade de conquistar algo for superficial, você vai desistir na primeira dificuldade. Ter um propósito é muito maior do que querer algo simplesmente por querer. Vou dar um exemplo. O propósito do Lição Nerd é ajudar a combater a depressão na adolescência. E isso está muito maior do que o que eu quero ou não fazer. Não se trata de mim, se trata de ajudar pessoas, de ajudar a resolver um problema que aflige a saúde pública, que mata pessoas. Eu quero salvar vidas. Então, se nesse caminho eu ver que existem dificuldades para alcançar esse meu propósito, que é salvar vidas, eu me transformo num Levi na hora e derrubo qualquer obstáculo. Firme. Não vai ser um haterzinho que vai me atrapalhar, ou uma dificuldade financeira, ou qualquer que seja o obstáculo. Eu vou dar um jeito de passar por cima. Aí você me pergunta, mas Ju, eu não tenho nenhum propósito, nem sei como achar um. Calma, calma. Pega uma caneta e um papel, ou anota no seu celular, para de ficar mandando só mensagem no WhatsApp e anota aí as 4 dicas que eu vou dar, os 4 passos para você conseguir achar o seu propósito na vida. Passo número 1, a primeira coisa é você entender que o propósito não é algo que vai aflorar em você da noite pro dia. Existem sim aquelas pessoas que, nossa, parece que já nasce sabendo o que veio a fazer nesse mundo. Na verdade, todo mundo sabe, só que ao longo do caminho a gente vai perdendo, fica com medo, não tem muita certeza e etc. Tem gente que tem isso muito claro e tem gente que não. Então, achar o seu propósito é uma caminhada. Eu mesma demorei anos para conseguir achar o meu propósito e falar assim, não, é isso que eu vou me dedicar. Porém, você pode dar uma acelerada nisso com o passo número 2. Segunda coisa, e é uma dica importante, ache aquilo que você sabe fazer até de olho fechado. Aquilo que você faz facilmente, que você gosta de fazer, você ama tanto fazer aquilo, você faria aquilo de graça, fácil, sem receber nada em troca. Às vezes a gente acha que quando a gente é muito bom numa coisa, ou que uma coisa é muito fácil pra gente, tipo, todo mundo sabe fazer, mas não é assim. Eu, por exemplo, opto por escrever. Eu largaria tudo só para fazer isso o resto da minha vida. Escrever, escrever, escrever. Isso é fácil para mim, é muito fácil para mim escrever uma história, para eu criar uma história da minha mente. É algo que acontece comigo com muita facilidade. E antes eu achava que todo mundo poderia criar uma história assim fácil. Hoje eu vejo que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com isso. Então, ou seja, é uma coisa que é fácil pra mim, que eu amo e eu faria a troco de nada. Achando isso, você tem que ir pro passo número 3. Coloque-se em movimento, ou seja, execute aquilo. Se eu queria escrever, se eu gostava muito de escrever, então o que eu tinha que fazer? Escrever. Tem muita gente que às vezes gosta de fazer umas coisas, mas fica falando, eu não sei o que eu faço. Faz, só faz. Eu escrevia no papel, escrevia em qualquer caderno, papel que tinha em casa quando eu não tinha computador. Depois eu comprei um computador, escrevia no computador, dei os textos para as minhas amigas lerem, depois tomei coragem e coloquei no Notepad. E surpreendentemente eu tive mais de 14 mil visualizações na minha primeira história colocada no Notepad. Cara, completamente desconhecida e ainda assim foi um número muito bom e muitas pessoas elogiaram. E foi daí que começou um movimento de pessoas vindo me perguntar, vindo me pedir dicas de como escrever uma história, de se eu podia ajudar a desenvolver o livro, de como era legal, que elas tinham vontade, que elas também queriam aprender. Só que para pegar tudo isso e transformar em algo maior, vem o passo número 4. Quarto passo, você precisa achar uma interseção, ou seja, é como se desse um match do Tinder entre o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade e a real necessidade das pessoas. Por exemplo, além de amar escrever, eu tenho a habilidade de ensinar pessoas. Já fui professora também, então tá testada essa habilidade. Tenho a habilidade de ensinar. Só que a real necessidade das pessoas é diferente de uma vontade. As
As pessoas me procuravam, queriam aprender a escrever um livro e eu poderia ensinar. Mas isso era uma vontade, era uma coisa superficial. A real necessidade de muitas dessas pessoas era se livrar da depressão. Elas tinham uma tristeza, elas tinham uma depressão, tinham um sentimento muito forte dentro delas que elas gostariam de transpassar para as histórias que elas escreviam, ou até mesmo achar nos livros ou na escrita uma saída de toda aquela dor, de todo aquele tratamento. E eu já tive na crise da depressão, eu tenho depressão, mas hoje ela está tratada e controlada. E eu sei que o mundo da ficção e fantasia, o mundo nerd e o fato de eu escrever histórias me ajudou muito a passar por vários momentos difíceis da minha vida. Então eu entendi que se eu ensinasse isso de uma forma mais direcionada, eu poderia ajudar pessoas, nesse caso eu escolhi adolescentes, ajudar adolescentes a sair desse quadro depressivo. Ou seja, ter um propósito é quando você descobre o que você ama fazer, descobre como ajudar a transformar aquilo em ajudar pessoas e se esse seu trabalho ajuda e transforma a vida de pessoas, você achou o seu propósito. Todo mundo tem uma habilidade mais aflorada, todo mundo é melhor, muito bom em alguma coisa. E se você ainda não achou essa sua habilidade, ache, mas isso é tema para um próximo vídeo. Então dedique-se ao seu propósito, siga firme que no final ele vai te dar frutos. E seguir firme no propósito também significa que mesmo depois de você ter o vídeo todo gravado e na hora de você salvar esse vídeo do cartão de memória da sua câmera para o computador, você perder o final dele e voltar para gravar mesmo com tudo já guardado. Essas coisas acontecem quando você resolve gravar vídeo para o YouTube. Mas o que eu ia dizer é que eu me dediquei ao meu propósito e com 2 meses de canal eu recebo comentários positivos das pessoas gostando do conteúdo, dizendo que estão se identificando e que realmente está ajudando. Isso faz toda a diferença e é o que vale a pena mesmo depois de todo esse trabalho aqui. Se você quiser me acompanhar nessa minha caminhada, então me segue aqui nas redes sociais, porque lá eu converso com vocês e a gente conversa sobre temas diversos que podem te ajudar. E é isso aí, minação. Se você quiser também aprender como escrever uma história de ficção, consequentemente no final acabar conseguindo escrever sua própria história na vida real, então me segue lá no Instagram, além de se inscrever nesse canal que eu tô dando dicas pra quem quer escrever uma história, pra você conseguir sair do outro lado e poder escrever suas histórias por aí, contar suas aventuras, quem sabe. É isso aí, beijo e até a próxima lição.